Bom, então vamos falar um pouco aí do recurso em sentido estrito. Bem, o recurso em sentido estrito, ele está capitulado aí no artigo 581 do Código de Processo Penal. Ele apresenta aí um rol taxativo de autorização legal para que a gente tenha aí, então, um recurso em sentido estrito, ok? Essa interposição, ela vai ser realizada por petição ou por termo nos autos, ou seja, petição é aquela petição prontinha ou somente o termo de interposição do recurso, dizendo, ó, juiz, estou inconformado com a sua decisão, quero apresentar minhas razões de recurso em sentido estrito. Se você não se retratar da sua decisão, abro o prazo para que eu possa apresentar, então, as minhas razões, ok? O prazo de interposição é 5 dias, ok? Então, a pessoa é intimada ali daquela decisão que cabe recurso em sentido estrito, que é o rol taxativo do artigo 581, ela tem um prazo, então, de 5 dias para interpor e 2 dias para apresentar as razões. O prazo aí é bem curto mesmo. Com relação, gente, à questão do artigo 581, 581, que fala aqui, né, da lista geral de jurados, né, que cabe recurso em sentido estrito, que incluir o jurado na lista geral ou desta excluir, o que é mais compreensível em relação a esse artigo, especificamente a ele, é que esse artigo ele foi tacitamente revogado pelo 426, parágrafo 1º, que foi trazido aí o texto, né, pela lei 11.689, porque olha o que fala aqui o 426, parágrafo 1º. A lista, aqui lista de jurados, tá? A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação por qualquer do povo ao juiz presidente até o primeiro dia 10 de novembro da data da publicação, 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Ou seja, gente, esse texto aqui do 581, inciso 14, ele estaria aí tacitamente revogado pelo advento da lei 11.689. E aí, gente, vai ser cabível, né? Quando decisão ou despacho que não receber a denúncia ou queixa, é cabível rese, tá bom? Decisão que concluir pela incompetência do juízo, tá? Se maneja recurso em sentido estrito dessas chamadas decisões que declinam competência, tá bom? Contra a decisão que julga procedente as exceções, tá bom? Salva a suspeição, porque essa exceção de suspeição, ela tem previsão de julgamento pelo tribunal, a quem está vinculado ao juiz, tá? Então, se esse não aceitar, não vai caber recurso em sentido estrito. Pode olhar lá o artigo 100 e 101 do CPP, tá? Contra a decisão de pronúncia, clássico, né? A decisão que pronuncia o réu, tá bom? Como o efeito regressivo é inerente, o juiz pode, tá? Ao receber o recurso em sentido estrito, modificar a sua decisão, tá bom? Para impronunciando, por exemplo, tá bom? Isso é possível, tá? Cabe aí a retratação por conta do efeito regressivo que o rese tem, tá bom? Contra a decisão aí que concede, nega, arbitra, caça ou julga inidônea fiança. Então, toda vez que o acusado ele tem ali uma pretensão cautelar de soltura que é indeferida, o cabível não é o recurso em sentido estrito, tá? O cabível é o quê? O habeas corpus, tá bom? O cabível aí é o habeas corpus. Contra a decisão que julga quebrada a fiança ou perdido o seu valor, decisão que reconhece prescrição ou que julga extinta a punibilidade, tá? No processo de conhecimento. Decisões aí que declaram a extinção de punibilidade em processo de execução penal, tá? Ou prescrição de pretensão executória, aí já seria agravo em execução, ok? Então, essa aqui que conhece a prescrição e julga extinta a punibilidade, que cabe rese, é a que acontece no processo de conhecimento. Se por acaso for a extinção da punibilidade da execução penal, aí cabe agravo em execução, ok?
Nunca mais esqueçam que quando o código fala aqui do julgamento de extinção de punibilidade ou decisão que reconhece prescrição, para o réis, ele está falando do processo de conhecimento. Se for no processo de execução, é agravo em execução. Contra a decisão do juiz de primeiro grau, que concede ou nega habeas corpus, admite-se aqui, né, uma urgência da tutela na matéria da liberdade, tá bom? Que ajuizado habeas corpus substitutivo contra um ato do juiz que denegou no juízo a quo, tá? Com base no estreito princípio aí da celeridade, tá? Contra a decisão de primeiro grau, que vai anular no todo ou em parte o processo a partir da instrução criminal, que não receber apelação ou que julgá-la deserta, que suspendeu o processo em face de uma questão prejudicial, que julga um incidente de falsidade, tá? E aí aqui, né, o CPP também traz, né, que o recurso em sentido estrito, ele sobe com os autos originais quando houver o reexame necessário, como se dá, por exemplo, no caso da absolvição sumária no tribunal do júri. Se for o caso, né, um despacho, decisão ou sentença, quando não recebe a denúncia ou queixa, tá bom? Julgando procedente aí exceções, ressalvada a suspeição. Quando pronuncia o acusado, quando decreta a extinção da punibilidade ou que nega ou concede o habeas corpus. Se não for prejudicado o andamento do processo, tá? O recurso da pronúncia, ele sobe em translado, né? Em traslado. Quando tem mais de dois ou mais réus, né? E um deles se conformar com a decisão ou todos os outros não tiverem ainda sido intimados da pronúncia. O recurso, em sentido estrito, ele tem os efeitos devolutivo e regressivo, ou seja, ele devolve a matéria impugnada, né, para o juiz, mas ele permite retratação, tá bom? O suspensivo, ele não está no texto legal, tá bom? Ele pode depender aí da decisão que foi impugnada, tá? Vamos lá. Como é que a gente fala aqui do julgamento? Como que é o julgamento do recurso em sentido estrito? Primeiro, não tem revisor, tá bom? Em sede de recurso em sentido estrito. Esse processamento e julgamento do recurso, ele é de competência do Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais, das câmaras, turmas, tá? Que compõem aí a organização judiciária, ok? Esses autos do recurso, eles são distribuídos a um relator e seguem imediatamente com vista aí para o MP em 5 dias. Quando volta do MP, tá? Vai ser pedido o dia para o julgamento e a inclusão na pauta. No dia do julgamento, o presidente ali, né, ele vai apregoar as partes e com ou sem a presença dos interessados, se procede ali à exposição do feito, tá bom? Concede aí o presidente, né, concede a palavra ao advogado que solicitar ou ao procurador, tá bom? Quando requerer. O prazo aí é 10 minutos para cada um, que seria o prazo aí para sustentar. A decisão do tribunal, ela vai ser tomada por maioria, tá bom? Não tem possibilidade no recurso em sentido estrito de se realizar interrogatório do acusado, tá bom? Não é impossível que se converta aí o feito em diligência. Entretanto, depois de julgado o recurso em sentido estrito, né, com a conferência do acórdão, uma vez ocorrida ali a preclusão, os autos são devolvidos no prazo de 5 dias aí para a instância de onde ele veio.